Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Vamos seguir a nossa playlist de física aplicada para o ensino médio. Nós chegamos agora no estudo da eletricidade. Lembrando que esse assunto é muito extenso, muito vasto e você vai se aprofundar se você cursar um nível superior. Nós estamos tratando com a eletricidade ao nível do ensino médio. Nesse vídeo de apresentação eu vou mostrar para você textos relacionados à parte histórica para a gente entender como a gente chegou à compreensão, ao entendimento da eletricidade nos dias de hoje. E também vamos apresentar algumas propriedades. Eu vou deixar com você essas informações. Toda vez que você achar interessante, faça um registro em seu caderno, em seu material. Vamos falar sobre a carga elétrica. Para isso, vamos ver essas informações. A matéria, nós sabemos que é formada por átomos. Átomos representam pequenas partículas. Por sua vez, os átomos são compostos por partículas ainda menores, também chamadas de partículas fundamentais. Nós teremos o próton, o nêutron e o elétron. Continuando. Prótons e nêutrons localizam-se no centro do átomo, formando o núcleo. Os elétrons giram em torno do núcleo, numa região chamada de eletrosfera. Então, quem se movimenta são os elétrons. Por isso, a palavrinha eletricidade. Os prótons e os elétrons apresentam uma importante propriedade física, que é a carga elétrica. A carga elétrica do próton e a carga elétrica do elétron tem a mesma intensidade, tem o mesmo valor, a gente vai ver na sequência. Porém, o próton vem com sinal de positivo e o elétron vem com sinal de negativo. Estou trazendo para você uma imagem retirada do site Brasil Escola. Essa imagem nos dá a representação visual de um átomo. Você veja que nós temos no núcleo, como foi definido anteriormente, nós temos ali os nêutrons e os prótons. E por fora nós temos os elétrons. Os elétrons, você vê que está indicado com sinal negativo, conforme eu comentei anteriormente. Nós temos 3 por fora na cor amarela. E internamente, no núcleo, nós temos os 3 prótons, com sinal positivo na cor vermelha. Então, nesse caso, eu tenho 3 prótons e 3 elétrons. Não vou me preocupar em comentar a respeito do nêutron nesse momento. Nós poderemos ter outras conformações para os átomos. Continuando, não existe predominância de cargas elétricas. Em um átomo, o número de prótons é igual ao de elétrons. Você viu no exemplo anterior que a gente tinha 3 elétrons e 3 prótons.
O átomo é eletricamente neutro, ficando eletrizado quando perde ou ganha elétrons. Então, é o elétron que se movimenta. Então, nós podemos aumentar a quantidade de elétrons no átomo ou retirar elétrons do átomo. Eletrizado positivamente quando perde elétrons. E eletrizado negativamente quando ganha ou recebe elétrons. Tudo isso a gente vai ver na resolução de exercícios. Continuando, a carga do elétron é a menor carga elétrica da natureza e foi tomada como carga padrão para as medidas das cargas elétricas. A unidade de medida da carga elétrica é o coulomb, indicado pela letra C maiúscula. Considerando em módulo a carga, nós teremos então, carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Carga do elétron, o mesmo valor, porém ele é negativo, 1,6 vezes 10 elevado a 19 coulomb. O próton é positivo, o mesmo número, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Vamos falar agora da eletrização de um corpo. Semelhante ao átomo, se em um corpo o número de prótons e elétrons forem iguais, esse corpo está eletricamente neutro. Você viu agora há pouco que prótons e nêutrons têm o mesmo valor, porém um é positivo e um é negativo. Então, se a quantidade for igual, a gente acaba tendo um resultado zero, fazendo a soma. Então, nós teremos esse corpo eletricamente neutro, quando a quantidade de prótons for igual à quantidade de elétrons. O corpo só adquire carga elétrica pelo excesso ou falta de elétrons. Vamos ver a definição de algumas propriedades bem importantes. O corpo pode estar eletrizado positivamente ou eletrizado negativamente. Quando isso acontece? Quando faltam elétrons, ou seja, há uma superação de prótons. Então esse corpo está eletrizado positivamente, porque tem uma falta de elétrons. Há mais prótons que elétrons. Vai estar eletrizado negativamente se houver excesso de elétrons, ou seja, mais elétrons que prótons. Submúltiplos muito usados ou usuais do coulomb. Um microcoulomb corresponde a 10 elevado a menos 6 coulomb. Um nanocoulomb, ele corresponde a 10 elevado a menos 9 coulomb. E um picocoulomb corresponde a 10 elevado a menos 12 coulomb. Quando nós formos trabalhar os exercícios e falarmos de carga de eletrização de um corpo, nós teremos essa fórmula. Q maiúsculo é igual a N minúsculo vezes E minúsculo. Esse Q maiúsculo indica a carga e deve ser apontada em coulomb. Se precisar, temos que fazer transformações. O N indica a quantidade de elétrons ou prótons em excesso ou falta. E o E é a carga elétrica fundamental. Para a gente aplicar essa fórmula que foi dada por último, vamos trabalhar esse exercício aqui. Um corpo eletrizado com uma carga de 6,4 microcoulomb. Determine o número de elétrons que falta no corpo. E a carga de elétron é considerada menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E ele está dizendo o número de elétrons que falta no corpo. Então, nesse corpo tem mais prótons que elétrons. Está faltando elétrons. Então, é um corpo que está eletrizado positivamente, porque tem mais prótons que elétrons. Então, nós vamos usar essa fórmula, Q é igual a N vezes E. Então, vamos substituir aqui, ó. Eu trouxe a definição, como o enunciado é 6,4 microcoulomb, a carga, passando para coulomb, basta que a gente coloque aqui, ó, 1 microcoulomb corresponde a 10 elevado a menos 6. Então, aqui no lugar do microcoulomb, eu vou colocar 10 elevado a menos 6. Então, é 6,4 vezes 10 elevado a menos 6, sem precisar fazer nenhum tipo de regra de 3. Já está definido. Isso vai ser igual, agora esse N é a pergunta, vezes a carga elétrica. Como nós sabemos que vai sobreviver o próton, não preciso pensar em nada negativo. 1,6
vezes 10 elevado a menos 19. Ok, pessoal, aqui você deve ter um bom domínio com relação à potenciação, porque sempre vai ser trabalhado com números em notação científica. Eu quero saber isso aqui, ó. Então eu vou deixar o n isolado. Então, isso que está multiplicando vai passar dividindo o outro membro da equação. Então, passo a passo, 6,4 vezes 10 elevado a menos 6, e vou dividir por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Só copiei. Então, vamos encontrar esse valor aqui. Como a gente começa fazendo essa divisão? Vamos dividir essa parte aqui, ó. 6,4 dividido por 1,6. Isso dá exatamente 4. Ok? E agora a gente trabalha com essas potências de base 10. Eu vou copiar 10 elevado a menos 6, essa aqui, e essa aqui sobe. São as propriedades da potenciação. Está no denominador, sobe, mas muda o sinal do expoente. Aqui é menos 19. Menos 19. Ele vai subir com 19 positivo. Então, n vai ser igual a 4 vezes o 10. E agora é multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e somos expoentes. 19 menos 6, isso dá exatamente 13. Positivo. E isso é elétrons. É exatamente a pergunta. Determine o número de elétrons que falta no corpo. Quando nós temos quantidades iguais para elétrons e para prótons, uma vez que só muda o sinal, o elétron vem com negativo na frente e o próton vem com positivo, nós temos um resultado zero. Então temos uma carga neutra. Então esse corpo eletricamente está neutro. Nesse caso está faltando elétrons. Então significa que tem mais prótons comparando com elétrons. Então esse corpo está eletrizado positivamente. Então, a quantidade de elétrons que faltam é 4 vezes 10 elevado a 13. Essa é a resposta para esse exercício. Veja na sequência outros exemplos e você vai acabar entendendo tranquilamente esse conteúdo. Dê like no nosso vídeo se você gostou, compartilhe o material, faça a inscrição no canal, acione o sininho para receber todas as postagens. Quando você fortalece o nosso trabalho, você mostra para a plataforma que esse conteúdo é relevante, importante e pode ser útil a muitas pessoas. Até mais, tchau!